Boa noite. Boa noite. Após empate, a seleção brasileira segue para o Rio de Janeiro. Felipão se diz feliz com a atuação do Brasil e afirma que confia plenamente em sua equipe. Em São Paulo, torcida lota o Vale do Anhangabaú. Paulistano enfrenta caos no trânsito na saída antecipada para ver o jogo. Em Brasília, Luiz Roberto Barroso assume a relatoria do Mensalão Petista. No sul do país, presidente Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas. Após empate, a seleção brasileira já está a caminho de Teresópolis, sede dos treinamentos. No Castelão, o Brasil não se saiu bem em campo e ficou no 0-0 com o México. A equipe brasileira parou na marcação e no goleiro mexicano, que fez uma excelente partida. Sem a presença de Hulk, poupado após dores na coxa esquerda e com Ramírez no lugar dele, o Brasil não foi bem. Neymar bem que tentou, mas o nome da partida mesmo foi o goleiro Ochoa, que fez pelo menos 3 importantes defesas para a alegria da torcida mexicana, que compareceu em grande número no estádio Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o Brasil fica com 4 pontos e no saldo de gols ainda é líder do Grupo A. E após a partida, o técnico Felipão se disse feliz com a atuação da seleção brasileira no empate e afirmou que confia plenamente em sua equipe. Na próxima segunda-feira, o Brasil define seu futuro na competição contra Camarões em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E no segundo jogo do Brasil na Copa, São Paulo teve estações do metrô lotadas e trânsito acima da média, o que impediu muitos torcedores de acompanharem a partida da seleção. Não era feriado, mas era jogo do Brasil contra o México em plena tarde de terça-feira. Todo mundo saiu ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa, ver a partida, claro. Resultado, enroscou. Enroscou e deve ter enroscado, né? Acho que eu vou assistir o jogo aqui, né? Dentro do carro. Não vai ter jeito, vai chegar. Eu pretendo, mas pelo jeito... Trajeto de 20 minutos, umas 2 horas, 1h30. Vai dar tempo de ver o jogo em casa? Eu acho que não. Logo depois do almoço, as empresas começaram a dispensar os funcionários. Hora de confraternizar, de encontrar os amigos, de colocar um colarzinho floral em cima da camisa do trabalho. E hora também do caos nas ruas, caos no transporte público, caos em São Paulo. Tudo lotado, mas em clima de Copa. Clima de Copa, oba-oba, tem que aguentar, né? Faltam menos de 30 minutos para a seleção brasileira entrar em campo nesse segundo jogo da Copa do Mundo e a cidade de São Paulo continua assim, parada. Nesse momento, a CT registra 300 quilômetros de vias com problemas. Normalmente, nesse horário, são 25 quilômetros de vias congestionadas. O índice de congestionamento na véspera do jogo aumentou 1.100%. É muita gente saindo ao mesmo tempo. A Avenida Paulista, que é um trajeto simples, virou complicado. Parada nos 2 sentidos de ponta a ponta. 12 vezes mais trânsito que o normal para o horário em São Paulo. Informação da Companhia de Engenharia de Tráfego, que não assustou ninguém. Para a hora do rush antecipada, as empresas de transporte público, metrô, CPTM e SP-Trans, montaram um esquema especial. Frota máxima, como se fosse, e acabou virando, horário de pico. Nas ruas, 15 mil ônibus disponíveis para circular. Mas circular que era bom. Tem um celular aqui que dá pra assistir, né? E vai dirigir e assistir? Não está parado. A dificuldade de chegar em casa, ir pro bar, encontrar a família, continuou até os 45 do segundo tempo para o jogo começar. E na hora que começou... Do carro? É o jeito, né? Com isso daqui, sem condições. Na FanFest, no Vale do Anhangabaú, onde muitos torcedores foram assistir ao jogo entre Brasil e México, houve tumulto. O público foi limitado a 25 mil pessoas e um grupo que ficou de fora forçou as grades metálicas de isolamento do espaço do evento. Uma delas caiu e deixou 15 pessoas levemente feridas. Mesmo com este incidente, o local ficou lotado de torcedores bem animados. Depois da correria para chegar em casa, São Paulo ficou deserta. Deu para tirar foto no meio da Avenida 9 de Julho, cena rara. Uma parte dos torcedores escolheu a FIFA FanFest no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. E a festa lotou.
mesmo. Muita gente ficou de fora e o jeito foi ficar pelo centro mesmo. Só que os bares da região também não deram conta do público de última hora. A TV ficou pequena. Essa turma ficou na calçada vendo o jogo no segundo andar do prédio. Tá dando para ver o jogo aí da grade? Tá, mais ou menos, mas tá dando. É o único jeito, né? Pra que TV para quem tem alegria sobrando e samba no pé? Até torcedor do México não conseguiu ver a partida do telão. E eles não reclamaram. Pelo contrário, a turista diz que está adorando a festa. Tá lindo, rico. Quem não conseguiu entrar na festa no Vale do Anhangabaú, assiste o jogo assim, olha, aproveita que as ruas estão desertas aqui no centro de São Paulo e se espreme nas televisões dos bares. Vamos ver como é que esse pessoal consegue se virar para ver o resultado do jogo. Estica pescoço, o gol não sai, nem o torcedor. É o jeito para assistir o jogo, vale a pena. Pro Brasil vale tudo. Quem sabe de cima do ponto do ônibus melhora. E aí, melhora? A gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho. Na hora que eles gritarem... Nós grita que sai pulando também. Tem torcedor que conseguiu uma espécie de arquibancada aqui no Viaduto do Chá para assistir do telão lá embaixo. E olha só onde o pessoal está conseguindo assistir numa televisãozinha dentro do furgão aqui da TV Gazeta. Caminhão de link. Tem 2 televisões pequenininhas ali, ó. Tá ótimo. É melhor do que lá não dá pra ver nada. Agora a próxima vez a Gazeta pode vir com a plasma pra gente que ajuda, mas já ajudou essa pequena, viu? No final, sem vitória, mas também sem derrota, a festa acabou foi em pagode. Mais cedo, a Bélgica bateu a Argélia no Mineirão. A Argélia saiu na frente com um gol de pênalti marcado por Feghouli. 1-0 Argélia. Fellaini marcou de cabeça para empatar para os belgas. 1-1. Já no fim do duelo, Mertens marcou o gol que deu a vitória à Bélgica. 2-1 placar final. O próximo jogo da Bélgica no Mundial é contra a Rússia. A Argélia enfrenta a Coreia do Sul. E agora à noite, a Rússia empatou com a Coreia do Sul em 1-1 na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida encerrou a primeira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. E amanhã continua mais uma etapa da fase de grupos. Veja quais são os jogos. Amanhã, pelo Grupo B, acontecem 2 partidas. À 13h se enfrentam Austrália e Holanda no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já às 16h, um jogão. Espanha e Chile se encaram no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já pelo Grupo A, às 19h, Camarões e Croácia jogam na Arena da Amazônia, em Manaus. O aumento da exploração sexual infantil durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, preocupa as autoridades brasileiras. O governo federal está tomando uma série de medidas para incentivar as denúncias sobre a prática. Só em São Paulo foram feitas quase 18 mil ligações no ano passado. Aos 18 anos, criada pela tia, a jovem tem hoje sentimentos bem diferentes dos que tinha há 4 anos, quando procurou a mãe biológica pela primeira vez. A gente brigava muito, ela jogava muitas coisas, sabe? Pra cima de mim, assim, falava que eu era culpada por aquilo. E assim, eu chorava muito. O sentimento de revolta cresceu e logo a adolescente se viu fugindo de casa e da escola para ficar na rua com outras meninas. Foi a porta de entrada para o mundo da exploração sexual. Depois da intervenção de uma assistente social e algum tempo em albergues, voltou a morar com a mãe e os irmãos. A jovem também entrou para o programa Vira Vida, mantido pelo SESI. Quando eu cheguei aqui, eu fui ouvindo, sabe, história de umas, história de outras pessoas. E eu fui vendo que não é só a minha história, não é só eu que passei por aquilo. Aqui eu aprendi bastante coisa. Aprendi a ter amizade de novo, aprendi o que era carinho de novo, né? Em maio deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que tornou crime hediondo a exploração sexual infantil. No mesmo mês, uma portaria impediu a entrada em solo brasileiro de estrangeiros acusados ou condenados por crime de pedofilia.
Paralelamente, o governo federal iniciou a campanha de incentivo a denúncias Não Desvie o Olhar. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em todo o ano de 2013, o Disque Denúncia Nacional recebeu mais de 120 mil denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente, sendo que a violência sexual aparece em quarto lugar, com 26% dos casos. E o estado de São Paulo, em primeiro lugar na quantidade de denúncias, com quase 18 mil ligações. A preocupação agora é com o aumento da exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. A gente tem uma estimativa aí de um aumento em média de 20% da exploração sexual em países que sediam grandes eventos como a Copa do Mundo. E a ideia é que este número não tenha força aqui no Brasil. Pelo menos para a nossa entrevistada, esta Copa não deve deixar cicatrizes. A vida mudou e os planos para o futuro também. Eu quero ser aeromoça. Certeza? Certeza. Isso ninguém tirou da minha cabeça. E vai conseguir? Eu vou conseguir. E os turistas estrangeiros que resolveram passear aqui pelo Brasil durante a Copa devem gastar, em média, R$ 5.500. E entre as despesas estão incluídas as famosas lembrancinhas do nosso país. O argentino não tem dúvidas sobre o que vai levar do Brasil. Pode ser, sim, cachaça pode ser, para uma boa caipirinha. O turista da Inglaterra quer uma camiseta bem bacana. Jalina diz que vai levar para os Estados Unidos um biquíni brasileiro, bem pequeno, que ela vai comprar na cidade da final. Probably in Rio. O Ministério do Turismo estima que cada visitante estrangeiro vai gastar durante a permanência dele no Brasil algo em torno de R$ 5.500, R$ 4.000 a mais que um turista brasileiro. E aí estão incluídas as despesas com hospedagem, alimentação, transporte e também presentes e lembrancinhas. Pulseirinhas, brincos, imã de geladeira, que nesta loja de souvenirs, no Brooklyn, zona sul da capital, custam menos de R$ 5,00 cada. Tem também caneca, bola, kit caipirinha e guarda-chuva verde e amarelo, esse por R$ 25,00. O que mais tem vendido são as camisetas, e com uma surpresa. Público brasileiro e que queria coisas de qualidade, né? Uns camisetas boas, de qualidade. E talvez, não sei, provavelmente o público estava indo para os estádios, né? Porque que como nós estamos num bairro bom, às vezes é um público classe A e B, talvez esse público também que está frequentando os estádios. Esta outra loja, nos Jardins, especializada em artesanato brasileiro, tem peças de várias partes do país. Mas em tempos de Copa, a loja adaptou as encomendas para engordar o faturamento. Jogadores com a camisa da seleção em estatuetas moldadas no barro. O mascote do Mundial foi esculpido no tronco do Buriti, a palmeira do Cerrado. No óleo sobre tela, a diversidade da nossa fauna. A dona diz que as vendas cresceram 50% desde que a Copa começou. Todas as faixas terminaram, os bonés acabaram, os bonequinhos de cerâmica dos jogadores também acabaram. Então foi uma surpresa para mim, nunca pensei. A partir do dia 1º de julho, as tarifas de pedágio serão reajustadas nas rodovias do estado de São Paulo. Segundo o governo paulista, a tabela com os valores ainda está sendo elaborada e os índices de reajuste só serão anunciados na próxima semana. As concessionárias e as empresas de cobrança devem ser avisadas antes da publicação da tabela para que os ajustes necessários sejam feitos. Em Brasília, ministro Luiz Roberto Barroso assume todas as ações do mensalão petista. O processo foi redistribuído para Barroso após o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, renunciar à relatoria.
A partir de agora, caberá a Barroso analisar todos os pedidos dos condenados no mensalão petista, inclusive os de trabalho externo. Os benefícios foram cassados por Barbosa, que vai se aposentar da corte no final deste mês. Na decisão assinada hoje, em que renunciou ao processo, Joaquim Barbosa afirmou que os advogados dos condenados passaram a atuar politicamente no caso, por meio de manifestos e insultos pessoais. O presidente citou o fato envolvendo Luiz Fernando Pacheco, advogado do ex-deputado José Genuíno. Na semana passada, Barbosa determinou que seguranças do STF retirassem o profissional do plenário. Ontem, o presidente do Supremo pediu à Procuradoria da República no Distrito Federal a abertura de uma ação penal contra o advogado de Genuíno. Barbosa pede que Pacheco seja investigado pelos crimes de desacato, calúnia, difamação e injúria. Pacheco disse que vai se pronunciar sobre a ação somente após conhecer os detalhes do pedido. Vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Nas redes sociais está um verdadeiro fla-flu entre os que atacam e os que defendem Dilma por causa dos insultos grosseiros que ela recebeu no Itaquerão. Eu tenho a posição que o presidente da República não deve ser ofendido desde que ele respeite a própria instituição da presidência da República. Não é o caso da Dilma. A Dilma mandou, por exemplo, recentemente à convenção do PT, uma mensagem insinuando que o Alckmin, governador de São Paulo, e adversário do Padilha, candidato do PT ao cargo, pode ser comparado ao volume morto de Cantareira. O mesmo comportamento está sendo empregado por dois ex-presidentes. Luiz Inácio Lula da Silva disse que o PSDB tinha que usar o seu tsunami para dar água na Cantareira e disse que ele usa o ódio da classe média e da elite branca contra o PT. E Fernando Henrique Cardoso, em nota oficial, disse que Lula vestiu a carapuça. Quer dizer, eles não se dão o respeito e assim eles também não nos respeitam. Podem ser insultados na rua sem problema, faz parte da cafajestice geral brasileira. Até porque eles estão brincando de baixaria, se comportando como se fossem malandros bêbados em botecos infectos. É o caso de eu te explicar por quê. O Lula está tentando encobrir com esse tipo de ofensa todas as denúncias de corrupção, principalmente na Petrobras. Ele vivia dizendo que os tucanos iam privatizar e eles, tanto ele quanto a Dilma, levaram praticamente à falência. E o Fernando Henrique? O Fernando Henrique entrou na campanha do PSDB, todo mundo imaginava que era para dar um certo nível, né? Fernando Henrique, da mesma forma que o Lula é doutor honoris causa em todas as universidades importantes do mundo, Fernando Henrique tem uma brilhante carreira acadêmica, mas o Fernando Henrique entra nessa briga para esconder o fato de que o candidato do PSDB, Aécio Neves, não tem um programa de governo para apresentar ao eleitor. O que eles têm de apresentar ao eleitor, pelo menos é o que se vê, é essa baixaria generalizada, essa adesão da elite política brasileira, das pessoas que já ocuparam a presidência da República ou que estão lutando para ocupá-la, a cafajestice generalizada manifestada nos insultos a Dilma no Itaquerão. Bom, logo, quando vier a terça-feira, estarei aqui de volta para ir direto ao assunto com você. Pelo menos 2 invasões em São Paulo contam com a presença de estrangeiros. São haitianos, peruanos, bolivianos, entre outros, que assim como os brasileiros buscam realizar o sonho da casa própria. Ao andarmos pelos corredores dos prédios invadidos, logo percebemos alguns sotaques bem diferentes vindos dos apartamentos. Aqui encontramos famílias inteiras que vieram de outros países e encontraram apoio dos movimentos por moradia. A peruana Carla está há 4 anos no Brasil. Tinha um conceito de ocupação que era tipo assim, onde era um negócio assim, onde tinha bêbados, fumantes, tudo isso, né? Mas quando eu vim para aqui, né, eu vi, né, que tudo era muito organizado. No prédio no centro da capital paulista, invadido pelo movimento Moradia para Todos, vivem 170 famílias, cerca de 20 delas formadas por estrangeiros.
Berta Fernandes veio da Bolívia. Como não tinha condições de pagar um aluguel, procurou o movimento. Nós pagávamos aluguel 1.500 e mais R$700. Nós tínhamos 2 apartamentos. Eu espero ter uma casa aqui, né? Para conseguir entrar em um programa habitacional como Minha Casa, Minha Vida, entre uma das exigências, o estrangeiro precisa ter pelo menos 5 anos de residência fixa e legal no Brasil. Em programas como o da CDHU, o prazo mínimo é de 3 anos. Os estrangeiros ocupam também andares inteiros do prédio do antigo Cine Marrocos, na região central. O edifício foi invadido pelos integrantes do movimento do Sem Teto de São Paulo, em setembro do ano passado. Dos 12 andares aqui do prédio, pelo menos 3 já foram reservados aos estrangeiros. Aqui estão 475 famílias, 40% delas formada por pessoas que vieram de outros países. A Anastácia é formada em pedagogia na República do Congo, mas diz que lá o salário é ruim. $100 por mês. Você não dá nem para fazer nada. Por mais que passe a dificuldade aqui, eles acham que estão vivendo uma vida ótima, se comparado ao que eles viviam lá. Muitos veio refugiados da guerra, outros perderam a família em confrontos. E eles agradecem a gente por dar essa estabilidade para eles. Veja a seguir, presidente Dilma Rousseff sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas no Paraná e em Santa Catarina. Nos Estados Unidos, pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas após a passagem de 2 tornados. Presidente Dilma Rousseff sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas no Paraná e em Santa Catarina e diz que o governo federal está à disposição dos estados. Pela manhã, a presidente teve uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto e pode ser considerada uma tentativa de reaproximação entre os governos americano e brasileiro. Esta é a primeira vez que um representante do governo americano vem ao Brasil após os vazamentos de documentos por Edward Snowden. Os papéis indicavam que os Estados Unidos monitoravam atividades de outros países e seus líderes, incluindo a presidente Dilma Rousseff. Biden disse que teve uma conversa franca com Dilma sobre espionagem e que confia no restabelecimento das relações com o Brasil. E nos Estados Unidos, pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas após a passagem de 2 tornados em Nebraska. Os tornados deixaram muita destruição no estado e a cidade de Pilger precisou ser inteiramente esvaziada. Os tornados arrancaram árvores e destruíram várias casas. Além de Pilger, Stanton também foi uma das cidades mais atingidas e funcionários dos serviços de emergência continuam a busca por sobreviventes. O governador de Nebraska declarou estado de emergência na região. A partir de amanhã, uma frente fria promete mudar o tempo em todas as regiões paulistas. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Uma frente fria avança em direção ao sudeste e muda o tempo em todo o estado nesta quarta-feira. O dia será de muita nebulosidade em todas as regiões paulistas. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas. Na divisa com o Paraná, há chances de chuva a partir da tarde. Máxima de 26 graus em Presidente Prudente e de 27 em Presidente Bernardes. Na região de Franca, a máxima não passa dos 25 graus e o tempo fica firme. Em toda a faixa leste, incluindo o litoral e a capital, a quarta-feira será nublada com chuvas entre a tarde e a noite. Os termômetros ficam em torno da marca dos 24 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã a capital amanhece com apenas 15 graus e durante a tarde a máxima chega aos 23. Na quinta, feriado, tempo fechado, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Na sexta, a máxima se mantém e a chuva diminui. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Conheça as reservas ambientais da cidade de Cunha no Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, A Máquina.